paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. No trecho hoje do capítulo 8 de 2 Reis, nós vamos ver dos versículos 7 ao 15, Eliseu e Azael, futuro rei da Síria. Mesmo os planos de poder humano estão sob o olhar de Deus. Eliseu prevê a tragédia, mas não a impede. Um exemplo de como a liberdade humana e a permissão divina se entrelaçam misteriosamente. Na segunda parte dos versículos 16 ao 29, Jorão e Ocosias, rei de Judá. A infidelidade e a aliança com Deus traz instabilidade política e moral. A aliança com reis perversos, como os de Israel, leva Judá ao declínio. Deus, no entanto, continua fiel à promessa feita a Davi. Vamos à leitura. 2 Reis, capítulo 8, dos versículos 7 ao 29. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Avisaram-no dizendo: o homem de Deus está aqui. Disse então o rei de Hazael: toma contigo um presente e vai ao encontro do homem de Deus. Consultarás o Senhor por seu intermédio, se ficarei curado dessa enfermidade. Hazael partiu e foi ao encontro do homem de Deus, levando-lhe presente, o que havia de melhor em Damasco, em 40 camelos carregados. Chegando aonde ele estava, disse-lhe: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, mandou-me ter contigo para perguntar-te se sairá vivo de sua enfermidade. Eliseu respondeu-lhe: vai, e disse-lhe que ele será certamente curado. Mas o Senhor revelou-me que ele morrerá. Depois o homem de Deus olhou fixamente, de modo que Hazael se sentiu perturbado, e o homem de Deus pôs-se a chorar. Por que chora o meu senhor? Perguntou Hazael. Ele respondeu: porque sei os males que farás aos israelitas. Incendiarás as suas cidades fortes, passarás a fio de espada os seus jovens, esmagarás suas crianças e rasgarás pelo meio o ventre de suas mulheres grávidas. Será o teu servo porventura um cão? Disse-lhe Hazael, para fazer tais coisas? Eliseu respondeu: o Senhor mostrou-me em uma visão que serás rei da Síria. Deixando Eliseu, voltou Hazael para junto de seu amo, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Disse-me, respondeu ele, que serás certamente curado. No dia seguinte, Hazael tomou uma cobertura, molhou em água e aplicou-a sobre o rosto do rei, e este morreu. E Hazael sucedeu-lhe no trono. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jorão, filho de Josafá, tornou-se rei de Judá. Tinha 32 anos quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Andou pelos caminhos dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, cuja filha desposou e fez o mal aos olhos do Senhor. Apesar disso, o Senhor não quis destruir a casa de Judá, por causa de Davi, seu servo, a quem prometera conservar sempre uma lâmpada na sua descendência. No tempo de Jorão, os edomitas sacudiram o jugo de Judá e constituíram um rei para si. Jorão foi a Seira com todos os seus carros e durante a noite feriu os edomitas que o tinham cercado. E o chefe dos carros com as tropas fugiram para as suas tendas. E assim Edom sacudiu o jugo de Judá até o dia de hoje. Naquele mesmo tempo, Libna libertou-se igualmente. Os outros atos e grandes feitos de Jorão estão consignados no livro das crônicas dos reis de Judá. Jorão adormeceu com os seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. Seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Ocosias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Ocosias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalia e era filha neta de Anri, rei de Israel. Andou nos caminhos da casa de Acabe e fez o mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque ele era aliado. Saiu com Jorão, filho de Acabe, a combater Hazael, rei da Síria, em Ramote de Galaade, e foi ferido pelos sírios. E voltou então a Jezrael para se curar dos ferimentos,
recebido dos sírios no combate contra Azael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezrael para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo. No capítulo 9 de 2 Reis, Deus cumpre sua palavra, mesmo que leve tempo. As profecias contra Acabe, Jezabel e seus descendentes foram executadas com precisão. Geu age como instrumento de justiça, mas não é isento de julgamento próprio nos capítulos seguintes. O reinado humano está sujeito ao juízo divino, quando se afasta da aliança com Deus. O mal, que é idolatria, feitiçaria, injustiça, pode parecer triunfante por um tempo, mas Deus é o juiz final da história. 2 Reis, capítulo 9. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: põe o teu cinto e parte para Ramote de Galaade, com este frasco de óleo. Ali chegando, procurarás Jeiel, filho de Josafá, filho de Nansim. Aproxima-te dele, convido-o a se levantar do meio de seus irmãos e o conduzirá a um aposento retirado. Tomarás então um frasco de óleo e derramarás sobre sua cabeça, dizendo: isto diz o Senhor, sagro-te, rei de Israel. Depois abrirás a porta e fugirás sem demora. O jovem servo do profeta partiu para Ramote de Galaade. Quando lá chegou, os chefes dos exércitos estavam sentados em reunião e disse: general, tenho uma palavra a dizer-te. Jeiel perguntou: a qual de nós? A ti, general, respondeu ele. E Jeiel levantou-se e entrou na casa. O jovem derramou-lhe então óleo na cabeça, dizendo: isto diz o Senhor, sagro-te, rei de Israel, o povo do Senhor. Ferirás a casa de Acabe, teu soberano, e vingarás o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá. Cortarei da casa de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei da casa de Acabe o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e da de Baasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada pelos cães no solo de Jezrael. Não haverá ninguém que a sepulte. Dizendo isso, o jovem abriu a porta e fugiu. Quando Jeiel voltou para junto dos oficiais de seu soberano, estes perguntaram-lhe: tudo vai bem? Por que te veio ver esse louco? Ele respondeu-lhes: vós bem conheceis esse homem e a sua maneira de falar. Mentira, exclamaram eles. Conta-nos a verdade. Pois bem, disse ele. Ele disse-me isto, e acrescentou: eis o que diz o Senhor, sagro-te, rei de Israel. Levantaram-se então imediatamente e, tomando cada qual o seu manto, estenderam-no aos seus pés, em cima dos degraus, e tocaram a trombeta, gritando: Jeiel é rei. Jeiel, filho de Josafá, filho de Nansim, conspirou contra Jorão no tempo em que Jorão, com todo Israel, defendia Ramote de Galaade, contra Azael, rei da Síria. Jorão tinha voltado a Jezrael para se curar dos ferimentos recebidos dos sírios, quando combatia contra Azael, rei da Síria. Se esta é a vossa vontade, disse Jeiel, ninguém fuja da cidade para ir dar a notícia a Jezrael. E Jeiel subiu para o seu carro, partiu para Jezrael, onde Jorão, que estava de cama, recebia a visita de Ocosias, rei de Judá. A sentinela que estava no alto da torre de Jezrael viu aproximar-se a tropa de Jeiel e anunciou: vejo aproximar-se uma tropa. Jorão disse: toma um carro e manda alguém ao seu encontro, para perguntar se é de paz a vinda deles. Chegando o cavaleiro junto de Jeiel, disse: o rei manda perguntar se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeiel. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: o mensageiro chegou a ele, mas não volta. O rei mandou um segundo cavaleiro que se apresentou a Jeiel, dizendo: o rei manda saber se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeiel. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: também este chegou até eles, mas não volta. Pela maneira de conduzir o carro, parece que é Jeiel, filho de Nansi, porque correu como um louco. Preparei o meu carro, disse Jorão. Atrelaram os cavalos ao carro de Jorão, rei de Judá. E este partiu com Ocosias, rei de Judá, cada um em seu carro, para se encontrarem com Jeiel, e encontraram no campo de Nabote de Jezrael. Ao vê-lo, Jorão perguntou-lhe: tudo vai bem, Jeiel? Ele, porém, respondeu: como poderá ir tudo bem, enquanto durar a prostituição e a magia de Jezrael, tua mãe?
Então Jorão voltou às rédeas e fugiu, gritando a Ocosias: traição, Ocosias! Mas Geu, retecendo o arco, atingiu Jorão entre as espáduas, de modo que a flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto no seu carro. Geu disse ao seu oficial Badacé: toma e joga no campo de Nabote de Jezrael, pois deve estar lembrado do oráculo que pronunciou o Senhor contra ele, quando tu e eu, montados, seguíamos o seu pai Acabe. Tão perto como ontem vi correr o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, palavra do Senhor. Eu te pagarei com a mesma moeda, nem mesmo campo, palavra do Senhor. Assim, pois, tomo e jogo neste campo, como disse o Senhor. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu para as bandas de Bet-Gã. Geu lançou-se a persegui-lo, gritando: também ele. Feriram-no em seu carro na subida de Gur, perto de Jablã. Ele fugiu para Meguido e morreu ali. Seus servos transportaram-no para Jerusalém em seu carro e sepultaram-no em seu túmulo com seus irmãos, na cidade de Davi. Ocosias tornara-se rei de Judá, no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Geu fez a sua entrada em Jezrael. Jezabel, ao sabê-lo, pintou os olhos, adornou a cabeça e pôs-se a olhar a janela. Quando Geu entrou pela porta, ela disse-lhe: como vais, Anri, assassino de meu amo? Geu levantou os olhos para a janela e disse: quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 eunucos inclinaram-se e olharam para ele. Atirai-a daí abaixo, disse ele. Jogaram-na e seu sangue salpicou as paredes e os cavalos. Estes esmagaram-na aos pés. Geu entrou, depois de ter comido e bebido, disse: e de ver aquela mulher maldita e sepultai-a, porque ela é de sangue real. Foram sepultá-la, mas só encontraram dela o crânio, os pés e as palmas das mãos. Quando voltaram para dizê-lo a Geu, este disse: foi justamente este o oráculo que o Senhor pronunciou, pela boca de seu servo Elias, o tebista. No solo de Jezrael, os cães devorarão a carne de Jezabel, e seu cadáver estará sobre a terra como esterco, derramado, que sorte que não se poderá dizer que era ela. No capítulo 15 de João, permanecer em Jesus é essencial. Como ramos na videira, nossa vida espiritual depende dele. O fruto que Deus deseja é o amor verdadeiro, a obediência e o testemunho fiel. O amor mútuo entre os discípulos é o maior sinal de que estão em Cristo. O mundo rejeita os valores de Deus, mas não devemos temer, pois o Espírito Santo é nosso defensor. Jesus escolheu você, pessoalmente, para dar frutos que permaneçam. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamai-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosses do mundo, o mundo vos amaria como sendo os seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. No trecho do Salmo de hoje, nos recorda que mesmo quando parece que Deus se afastou, devemos continuar confiando. A vitória verdadeira vem do Senhor, não das estratégias humanas. Deus é Rei soberano sobre todas as nações, inclusive aquelas que se opõem ao seu povo. No momento da guerra interior ou exterior, clame pela destra de Deus, pois como diz no versículo 14, com o auxílio de Deus faremos proeza. Que esta frase seja sua força nos dias difíceis. Salmo 59, dos versículos 7 ao 14. Para que vossos amigos fiquem livres, ajudai-nos com vossa destra, ouvi-nos. Deus falou no seu santuário. Triunfarei repartindo Siquém. Medirei com o cordel o vale de Sucote. Minha é a terra de Galaade, minha a de Manassés. Efraim é o elmo de minha cabeça, Judá o meu cetro. Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre Edom atirarei minhas sandálias. Cantarei vitória sobre a Filisteia. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me levará até Edom? Quem, senão vós, ó Deus, que nos repelis e já não saiais à frente de nossas forças? Dai-nos auxílio contra o inimigo, porque em vão qualquer socorro humano. Com o auxílio de Deus faremos proezas. Ele abaterá nossos inimigos. Este trecho de sabedoria é um chamado à conversão e à esperança. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva. A vida em Deus é salutar, gera paz, cura e eternidade. A morte, em sua forma mais profunda, é o resultado de uma vida que rejeita a justiça e prefere o egoísmo, a mentira e a rebeldia. Deus não fez a morte. Essa verdade deve nos sustentar nos momentos de luto, dor ou pecado. Deus não deseja a destruição. Ele é o Senhor da vida. Sabedoria, capítulo 1, dos versículos 12 ao 16. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio artifício de vossa perda. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Mas a morte dos ímpios a chamam com o gesto e a voz. Crendo, amiga, consome-se de desejos e fazem aliança com ela. De fato, eles merecem ser sua presa. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.